Você já parou para pensar que a Bíblia, um dos livros mais lidos da história, está cheia de perguntas sem resposta? Lugares que sumiram, pessoas que desapareceram. E hoje, no canal Isto é Bíblia, vamos desvendar 3 dos maiores mistérios de todos os tempos. O que realmente aconteceu com eles? Prepare-se, porque esses fatos vão te surpreender e fazer você ver as Escrituras com outros olhos. Fica comigo até o final para descobrir o que aconteceu com o corpo de Moisés, o paradeiro da Arca da Aliança e até mesmo onde Enoque e Elias foram parar. Vamos começar com um dos líderes mais importantes de toda a Bíblia, Moisés. Sua história é conhecida por todos. O bebê que foi salvo das águas, o pastor que falou com Deus na sarça ardente e o líder que guiou o povo de Israel por 40 anos no deserto. Sua missão foi épica, mas seu fim é um enigma. No final da sua vida, do alto do Monte Nebo, Deus permitiu que ele visse a terra prometida, a qual ele não entraria por causa de um ato de desobediência. E é aqui que o mistério começa. Assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali em Moabe, conforme a palavra do Senhor. E este o sepultou em um vale, na terra de Moabe, em frente a Bet-peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Notaram a particularidade? Deus, o próprio Deus, foi quem o sepultou, mas escondeu o local de todos. Isso é extremamente incomum. A Bíblia não dá a menor pista. E para aumentar o suspense, o livro de Judas, capítulo 1, versículo 9, no Novo Testamento, nos revela que houve uma intensa disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Por que um corpo já sem vida seria tão valioso? A teoria mais aceita é que Deus escondeu o local para evitar que a sepultura de Moisés se tornasse um objeto de adoração e idolatria para o povo de Israel, que tanto tinha dificuldade com isso. Mas a batalha espiritual sobre seu corpo sugere que a história por trás desse desaparecimento é muito mais profunda e complexa do que podemos imaginar. O corpo do grande líder continua sendo um dos maiores segredos das Escrituras. O próximo item da nossa lista é um artefato que guarda um poder lendário e que, assim como Moisés, simplesmente desapareceu. Estou falando da Arca da Aliança. Para quem não sabe, a arca não era apenas uma caixa. Ela era a representação física da presença e da glória de Deus entre o seu povo. Ela continha as tábuas da lei, dadas a Moisés no Monte Sinai, o bastão de Arão que havia florescido e o pote com o maná que sustentava os israelitas no deserto. Durante séculos, a arca foi o objeto mais sagrado de Israel, primeiro no tabernáculo e depois no majestoso Templo de Salomão, em Jerusalém. Lá, ela ficava no Santo dos Santos, o local mais sagrado do templo. Mas o mistério começa no ano 586 a.C., quando o exército da Babilônia, liderado por Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, destruiu o templo e saqueou todos os tesouros valiosos. No entanto, o livro de Reis e Crônicas, ao listar os objetos levados para a Babilônia, não menciona a Arca da Aliança. Ela simplesmente não é mais mencionada na Bíblia após esse período. E o que a história diz? As teorias sobre o paradeiro da Arca da Aliança são tão impressionantes quanto o próprio objeto. A tradição judaica acredita que ela foi escondida pelos sacerdotes do templo em túneis secretos debaixo do monte do templo, para ser preservada da profanação. Outra teoria, defendida pela Igreja Ortodoxa da Etiópia, afirma que a arca está guardada em uma igreja na cidade de Aksum, sob a vigilância de um guardião solitário, e que ninguém pode vê-la. Outros ainda acreditam que a arca foi levada para outro lugar. Seria ela destruída, escondida ou levada para um lugar sagrado? O mistério permanece, alimentando a imaginação e a esperança de muitos, e nos lembrando que a história da Bíblia ainda está cheia de segredos a serem descobertos. Para fechar nossa lista, vamos falar de 2 homens que compartilham uma experiência única na Bíblia. Eles não morreram. Primeiro, Enoque. Gênesis capítulo 5, versículo 24, diz que ele andou com Deus e não foi mais visto porquanto Deus para si o tomou. A frase andou com Deus não significa apenas que ele viveu uma vida piedosa, mas que ele tinha um relacionamento tão íntimo e profundo com o Criador que a sua vida aqui na Terra foi abreviada. A Bíblia não dá nenhum detalhe, nenhum drama, apenas uma declaração simples e direta de que ele foi tomado. Foi um arrebatamento silencioso e misterioso que o livrou da morte física. E depois temos o profeta Elias. Sua partida foi tudo menos silenciosa.
A Bíblia nos mostra a grandeza de Elias, o profeta que desafiou centenas de profetas de Baal, que trouxe fogo do céu e que restaurou a adoração a Deus em Israel. Sua morte, ou melhor, sua não morte, é tão dramática quanto sua vida. Em 2 Reis, capítulo 2, lemos que na presença de seu discípulo Eliseu, uma carruagem de fogo com cavalos de fogo apareceu e o levou em um redemoinho para o céu. A cena é cinematográfica. A Bíblia é clara ao dizer que ele foi para o céu. Mas a grande pergunta é, para onde exatamente? E como é esse lugar? Esses dois homens, Enoque e Elias, são a prova de que a vida e a morte não são o único caminho. Eles simplesmente desapareceram deste plano de existência, deixando um mistério que nos intriga e nos faz pensar na soberania de Deus e no futuro que nos aguarda. O corpo de Moisés, a Arca da Aliança, Enoque e Elias, cada um desses desaparecimentos nos mostram que a Bíblia é muito mais do que a gente imagina. É um livro de histórias, de fé, mas também de mistérios profundos que desafiam nossa compreensão. E agora eu quero saber de você. Qual desses mistérios te surpreendeu mais? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, por favor dê um like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal Isto é Bíblia, para não perder nenhum conteúdo. Ative o sininho para ser notificado de nossas próximas descobertas. Até a próxima e lembre-se, há sempre mais para aprender.